Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu quero falar com vocês sobre as bênçãos da obediência. Eu digo que se a Bíblia toda fosse escrita através de uma palavra, essa palavra para mim seria obediência. Por que que você está falando isso, Janaína? Porque a Bíblia, para mim, é um manual de sobrevivência. Se você seguir à risca todos os ensinamentos, eu não estou falando ao pé da letra, eu estou falando das reflexões que estão contidas na palavra de Deus, você vai ter uma vida abundante, poderosa e cheia de Deus. Como que eu sei isso? Hoje nós vamos trabalhar no texto de Deuteronômio, capítulo 28. Eu quero ler o versículo primeiro com vocês. Esse versículo que é incrível, é uma palavra que faz a gente refletir sobre a importância, né, de obedecer a Deus, de seguir a palavra de Deus. E talvez você esteja aí hoje falando muitas coisas para Deus, né? Ai, Senhor, por que eu tô sofrendo? Ai, Senhor, por que as coisas não acontecem para mim? Ah, Senhor, por que é tudo tão difícil para mim? E eu quero dizer para você que as coisas na nossa vida têm um porquê e têm um propósito. Embora a gente não saiba muitas vezes e não entenda esses propósitos, lá na frente a gente vai entender. Tudo aquilo que não te mata serve para te fortalecer. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que refletir dentro da palavra de Deus e trabalhar isso em nós. Mas, trazendo para o viés de hoje, né, a obediência, ela vai gerar bênçãos sobre a tua vida. E se você é uma pessoa que desobedece à palavra de Deus, isso vai trazer consequências para você. E essas consequências são desastrosas. E eu quero trazer hoje a reflexão para você primeiro sobre as bênçãos de obedecer à palavra de Deus. Existe um texto em Deuteronômio 28 que ele explica, e eu quero explicar para vocês a respeito dessas bênçãos. Por que é tão importante obedecer a Deus? E aí, antes da gente ler o texto, eu quero dizer para você que Deus ele olha para a gente como se a gente fosse uma criança. Como assim, Janaína? A gente não sabe todas as coisas, a gente nunca vai saber. Então, Deus tem muita misericórdia de nós, porque muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento. Eu vou trazer um exemplo aqui para você compreender isso na prática. Eu sempre trago esses exemplos porque eu acho que fica mais prático para você entender. Uma criança, quando ela nasce, ela não sabe absolutamente nada. Ela sente fome, você tem que botar alguma coisa na boca dela para que ela possa comer. E à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo conhecimento de acordo com a idade. Uma criança não nasce sabendo tudo. E você vai aprender quando você estiver mais velho muitas coisas. E a vida é um eterno aprendizado. A gente nunca sabe tudo. Então, a gente tem que pensar que a nossa vida é um processo que nós estamos vivendo e cada dia é o dia de um novo aprendizado. Então, quando um pai fala pra gente assim, ó, não mexe aí, não sobe nessa árvore porque você vai cair, não faz isso, não faz aquilo, ele tá tentando nos proteger de algo que de repente ele já viveu. E eu não estou aqui para dizer que todas as orientações que um pai natural dá são corretas. Agora, a gente tem que entender que todas as orientações que um pai, que é o nosso Deus espiritual, que sabe de todas as coisas dá, isso é certo que nós vamos viver uma vida diferenciada, porque ele sabe de todas as coisas. Então, a gente precisa entender algo importante. Existem coisas que Deus vai permitir que a gente viva, o que não significa que Ele quer que a gente viva, mas que vão servir para a nossa experiência. Um pai fala, não sobe nessa árvore porque você pode cair. Não significa que você vai cair. Mas quando você sobe, também você aprende algumas coisas. Então, Deus, ele muitas vezes permite que a gente passe por situações para que a gente venha aprender na prática o que devemos ou não fazer. Existem coisas que ele não vai abrir mão.
Existem coisas que vão gerar consequências que a gente vai sofrer. Vou dar um exemplo para você, tá? Se você tem relação sexual antes do casamento, é uma coisa que para Deus é uma coisa que ele não abre mão. Isso é errado e ponto. Então, aquilo que é errado é errado. Existem coisas que Deus orienta que a gente não faça, mas aí a gente acaba fazendo. Existem coisas que Deus não abre mão. Então, você ter uma relação fora do casamento, Deus não abre mão. Vai ter consequências ruins. E isso é certo. Então, existem coisas que fatalmente, porque Deus falou, não é para fazer, você vai sofrer consequências. Existem coisas que Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Ele diz, não é bom. Mas se a pessoa quiser viver sozinha, ela pode. Mas a orientação é que não é bom. É melhor quando você está com outra pessoa. Porém, se você escolher ter uma vida sozinha, você pode, é uma escolha. Mas tem coisas que são para Deus inegociáveis e outras até são. Então, a gente precisa entender que obedecer é aquilo que Deus fala. Não faça isso. E aí você obedecer quando muitas vezes você quer fazer é que é o segredo da coisa. Então eu quero ler com você Deuteronômio 28. Nós vamos ler o versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ou seja, aqueles que resolvem obedecer fielmente ao Senhor serão diferenciados, estarão num nível acima das demais pessoas, das demais nações na terra. Então, existe uma sequência de coisas boas que acontecem para aqueles que obedecem fielmente ao Senhor. Olha o versículo 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha, aí começam as bênçãos. Versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, na cidade e no campo, onde você estiver, você vai ser abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas das suas terras e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados, ou seja, você vai ter uma colheita abundante. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Então, assim, é uma sequência de palavras, decretos que o Senhor dá para aqueles que são fielmente obedientes ao Senhor. E aí, olha o que ele fala. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês. No fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e na colheita da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda.
de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Olha o que o Senhor quer. Ele quer exclusividade e obediência. Quando você entender que por mais doloroso que seja obedecer, vai valer a pena. Ele não dá um tempo para a colheita dessas bênçãos, mas ele declara que se você escolher obedecer, você será diferenciado. E é muito difícil, gente, muito difícil você obedecer ao Senhor. Porque obedecer implica em você abrir mão de você para fazer aquilo que Deus quer. É quando ele vira e fala assim, não vai fazer isso, e você quer muito fazer. Você deseja muito fazer, mas ele fala, não vai fazer. É dizer para você assim, faça isso quando você não quer fazer. E você obedecer. Então, ele dá uma garantia, leia Deuteronômio 28, para colher bênçãos sem medidas sobre a tua vida. E o grande problema hoje da nossa vida é que a gente vive numa vida de ego, de vontades, de ceder aos desejos da nossa carne. Não tem problema nenhum você fazer aquilo que você quer. Para de bobeira. Seu marido é infiel, seja infiel também. Seu marido estelionatário, tá tudo bem. Não, não é isso, gente. É você não negociar o que é certo e o que é errado perante o Senhor. E viver uma vida separada daquilo que hoje, atualmente, já está normalizado, mas que para Deus não é normal, não é fácil. Escolha sempre a boa parte daquilo que Deus te entrega. Por quê? Porque você vai colher infinitamente mais. As bênçãos que o Senhor declara sobre a tua vida são grandiosas, mas existem pessoas que escolhem abrir mão dessas bênçãos para viver a vida conforme as suas vontades e depois querem olhar para os frutos da desobediência. Então, você olhar para a vida de uma pessoa, pode reparar, faz essa reflexão. Fica comigo até o final desse vídeo. Faz uma reflexão. Olha para uma pessoa que tem uma vida diferenciada. Ela tem uma família abençoada, ela é próspera, ela leva uma vida conforme a palavra de Deus. Você pode reparar que essa pessoa ela é uma pessoa obediente. Agora, você vê pessoas vivendo a vida conforme as suas vontades e os prazeres da sua carne, certamente essa pessoa vai sofrer frutos. Eu quero levar uma vida de sair com quem eu quiser, transar com quem eu quiser, ser engravida de um cara que você não conhece, depois você tem que ir para a justiça para ele pagar a pensão, seu filho cresce sem pai. Por quê? Esses são os frutos da desobediência. Você quer fazer coisas ruins, então arque com as coisas ruins. Agora, se você semeia o bem, pode esperar que a sua colheita tem dia e hora. Os frutos da obediência vão perseguir você, mas para isso você tem que abrir mão das suas vontades. A gente tem um texto na Bíblia que fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é Cristo que vive em você, você escolhe abrir mão das suas vontades. Não adianta nada você falar, eu sou um servo de Deus, se você continua fazendo as coisas conforme a sua vontade. É silenciar na hora que você quer gritar. É silenciar na hora que você quer esbravejar. Guardar a tua espada na hora que você quer matar. É você obedecer seu cônjuge na hora que você não quer obedecer. É você honrar os seus filhos porque você entende que é o certo. É honrar o seu pai e a sua mãe porque você sabe que é o certo. Então, Deus, ele é multiforme graça, mas ele quer que você obedeça. E ele garante que você vai colher as bênçãos da obediência. Não negocie. Pague os seus impostos, dê o seu dízimo. Faça aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Você pode esperar que você vai receber. E eu não estou falando só dessas coisas, são muitas coisas para você obedecer. É não falar mal da vida do irmão, é não julgar o seu próximo,
É amar quando você não quer amar. É você silenciar porque você entende que não cabe a você o julgamento. Então são muitas coisas, mas quando você escolhe ter uma vida separada na hora que você precisa, você bota o seu joelho no chão, o Senhor vai intervir ao teu favor e você vai receber a vitória que você tanto espera. Então isso é só para quem crê, isso é só para quem vive no sobrenatural, isso é só para quem é filho de Deus. Se você não segue aquilo que está escrito na palavra, em Deuteronômio 28, você não está apto a viver as grandes coisas que Deus tem para você. Agora, em Deuteronômio 28, garante uma sequência de bênçãos sobre a tua vida, se você escolher ser fiel ao Senhor e obedecer aquilo que Ele está falando. Então, hoje, eu quero declarar que você não vai abrir mão da obediência a Deus e que o Senhor vai te orientar sobre aquilo que você deve fazer diante daquilo que você está vivendo. E você vai tomar a melhor decisão sobre essa situação difícil, de repente, que você está passando. Uma decisão pautada naquilo que diz a palavra. E o Senhor vai honrar o teu posicionamento. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Se você ficou comigo até agora, se inscreve no canal. Deixa aqui o seu like. Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam aprender sobre essas bênçãos da obediência. E deixa aqui nos comentários o momento que você obedeceu a Deus. Mesmo quando você não queria. E você colheu as bênçãos da obediência. Eu vou abrir aqui um testemunho para vocês. Foi muito difícil obedecer a voz de Deus no momento mais difícil da minha vida, quando meu casamento estava basicamente no fim. E eu orava e eu pedia a Deus e eu obedecia aquilo que estava na palavra e o Senhor honrou o meu posicionamento. E eu quero ler o seu testemunho aqui nos comentários, porque isso aumenta a minha fé, aumenta a fé das pessoas que leem e também gera frutos em você por ter certeza que obedecer foi melhor do que sacrificar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão. Senhor, que ele venha colher, Senhor, os frutos da obediência, que eles venham a experimentar, Senhor, cada fruto declarado em Deuteronômio 28. Que os ventres, Senhor, gerem vida, vida que venha de ti, que os celeiros sejam fartos, que o Senhor venha com a tua poderosa mão, que eles governem, Senhor, sobre outras pessoas, que eles sejam, Senhor, cabeça e não cauda. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que eles venham entender que obedecer é melhor do que sacrificar. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que nada nem ninguém venha atrapalhar aquilo que Deus tem para a tua vida. É o que eu oro nesse dia. Abençoa a tua vida. Eu te espero amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Fique com Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.